Ora, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez, eu com a minha cara amiga Maria de Castro, doutora Maria de Castro. Boa noite e boas-vindas mais uma vez. Então, Igualmente, ontem, obrigada. a semana passada, aliás, sim, a semana passada nós estivemos a falar um pouco da catarse, não é? E isto Exato, é as palavras e o conhecimento e a aquisição de conhecimento é como as cerejas, uma puxa a outra e exatamente. ninguém se farta, pelo menos quem gosta de aprender. E da catarse, que certamente haverá muito mais para falar e haverá muito mais para comentar, mas depois fomos saltando temas, e decidimos falar um pouco sobre os heterónimos e a identidade e um pouco por aí. Eu vou ler um bocadinho do post que eu pus como nota introdutória e depois vou passar a palavra à doutora Maria, pode ser? Então, Está certo, pode ser, com levantando certeza. um pouquinho do véu, temos aqui definições muito abreviadas, do que são os temas que vamos falar, e eu vou partilhar. Identidade. Ora, portanto, identidade é a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio. É o conjunto de caráteres particulares que com uma pessoa, como o nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, etc. Depois temos o heterónimo, que tem sido muito falado e muito comentado, e daí nós puxarmos aqui o heterónimo para a nossa conversa. O heterónimo é o nome e personagem inventados por um autor para assinar obras com estilos literários diferentes. São também outras pessoas inventadas pelo autor, certo? Depois temos a amnésia dissociativa, e aqui é onde Certo. fica muito mais interessante para mim, porque é onde eu sei menos e onde espero aprender mais. Consiste num tipo de amnésia, perda de memória, provocada por trauma ou stress e resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes. Depois temos o transtorno dissociativo de identidade, anteriormente chamado de transtorno de personalidades múltiplas. É um tipo de transtorno dissociativo caracterizado por dois ou mais estados de personalidade, também chamados alter egos, ou estados de eu ou de entidades, que se alteram. E depois eu pergunto, vens, caminhemos. Doutora, vou-lhe passar a bola e o que é por onde é que nós podemos pegar aqui? Qual é o fio que podemos pegar para começar a desenrolar a meada? Pronto, a identidade, nós temos que ver que a identidade é um processo que se Sim, constrói desde o nascimento até morrer. sim, claro, nós vamos por E, em camadas, não é? princípio, a criança está outra vez o som um bocado complicado. Está, sim, senhora. Não sei se é a ligação. E agora? Agora está, para já está bem. E então, a identidade, a criança, quando nasce, não se distingue da mãe. Certo. Podemos dizer que não tem a percepção da sua identidade, nem sequer tem a percepção do corpo, não tem uma imagem do corpo. Tem a ver com o facto de ainda, nem sequer cerebralmente, ela estar desenvolvida o suficiente. E como naquele poema que eu falei, a mãe há uma confusão, é como se ela tivesse aberta, não é? E a Certo. mãe ainda não lhe deu as palavras, nem a relação foi suficientemente prolongada, que será pouco tempo, não é? Para ela distinguir entre si e a mãe. Só mais tarde é que Daí nós um termos discernimento comentado, entra. desculpe, daí nós termos comentado que os filhos veem o mundo através dos olhos da mãe, não é? E a filha interpreta. Exatamente, Foi exatamente aí que nos deu o fio para esta conversa. Portanto, exatamente. a criança nasce, e não tem ainda, só resumindo, não tem ainda a capacidade de reconhecer o seu próprio corpo, nem está intelectualmente ou cognitivamente desenvolvido a ponto de saber pensar e ter vocabulário e ter forma de se expressar. Então, E aí ele e também a mãe são uma até imagem. ter uma
nem sequer tem a impressão da separação Ok. dele e da mãe. Mais tarde, ele vai reconhecendo a mãe como outro e a si como eu. Portanto, entre ele e o outro há um reconhecimento, não é? E nesse reconhecimento também aparece, até costumamos dizer, às vezes nós não queremos que as crianças digam não. Sim. Tá. Quando começam a dizer não, é isso. Essa identidade vai-se continuando a construir ao longo do tempo. Portanto, não basta nascer, o simples facto de nascer fisicamente não faz dele já um indivíduo. Portanto, não se reconhece logo, ainda é mãe quando nasce. Exatamente. Ok. E ele vai desenvolvendo-se e vai tendo figuras de identificação diferentes. Aliás, ele só, segundo a psicologia, ele só introduz um terceiro elemento depois desta relação com a mãe estar bem definida, Uhum. ou Depois dele perceber quem é a mãe e suficientemente quem é ele. definida, pois, pelo menos suficientemente definida, porque Sim. até durante muito tempo ele vai continuando a encontrar, experienciar a mãe e experienciar-se a si próprio e vai, portanto, reconhecendo as diferenças que vai encontrando, não é? Portanto, isto é Uhum. sempre um processo. A identidade é um processo de construção da representação de si próprio, do eu, e a certa altura responde, ele já é capaz de responder quem sou eu. Sim. Mas nós, ao longo da O vida, que me leva a vamos. uma pergunta. Agora fez-me aqui uma pergunta. Sendo que a identidade é um processo em construção, será possível que eu ainda neste momento esteja a criar a minha identidade, esteja a construir a minha identidade, eu, mulher adulta, como eu digo? Ou será que nós chegamos a um ponto que Eu, a identidade já está definida e depois nós vamos, sei lá, vamos florear mais? Ou será que este processo é contínuo até à morte? é um processo contínuo. Não quer dizer que ela não esteja, a partir de certa idade, da crise da adolescência, por exemplo, Uhum. e quando do jovem ainda pode, como é que eu ia dizer, recuar e avançar, não é? A Sim, partir de sim. uma certa idade, eu penso que são os papéis que nós vamos representando, as experiências connosco e com os outros, eu costumo dizer alargar os limites. Portanto, há um núcleo definido já, há um Uhum. saber quem sou, mas eu posso, nessas experiências, ou mudando de papéis, eu ir criando, construindo mais, reconhecendo novas coisas em mim, Certo. não é? Que é o tal E explorar os portanto, limites, o alargar horizontes, o experimentar autoridade, o testar autoridade, por aí e fora, o a parte da experimentar a descoberta. relação com outros. Quer Certo. dizer, por exemplo, eu comecei há pouco tempo a escrever quadras, não é? E escreve muito Eu bem. não sabia que isso me pertencia, Ok. tá bom? Portanto, na medida em que eu experiencio coisas novas e faço coisas novas, também eu agora posso dizer que eu sou poeta. Sim. Pode ser uma má poeta, mas que sou poeta. Tá a ver? Sim, 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 eu percebo. E essas, digamos, os papéis que vamos desempenhando na vida também nos alargam. Por exemplo, o estudante às vezes até tem medo de deixar essa identidade conhecida e acabar a faculdade. Claro. Aliás, até há um caso, agora estou-me a lembrar de outro, isto não querendo fugir muito ao tema, acontece inclusive, eu Sim. tenho reparado, e corrija-me se eu estou errada, por exemplo, uma mãe que desempenha um papel, ou alguém que desempenha um papel de um cuidador de uma pessoa dependente,
se essa pessoa de repente parte, a identidade de cuidador desaparece e a pessoa sente como se tivesse-lhe puxado um tapete e agora quem sou eu? Ou até numa mudança de profissão, não é? Nós mudamos de profissão e de repente, epá, já não sou isto, o que é que eu sou agora? Exato. Isto também está incluído nesse processo. Agora, exatamente. Ok, Exato. E por seu lado, um despedimento, por exemplo, pode pôr em causa a identidade. claro, Quer porque dizer, eu nós, sei, afinal, o que é que aconteceu? Está a ver? sim, sim. Não, e quem sou eu agora? Qual é a minha função? O meu papel? Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, isso vem mesmo, a sua pergunta e a sua observação vem mesmo afinar isto, Ok. acentuar, ou Sim, sim, sim. Não, porque acentuar. eu percebo, eu Portanto, conheço casos até na minha experiência de ensino em que as próprias crianças têm a identidade, por exemplo, vivem com os pais e com os avós. Quando parte um avô, a própria identidade da criança fica abalada, porque ela já não sabe, aquele papel de neto deixa de existir e ele já não é neto. certo? E é como se houvesse um vazio, e isto Exato, nota-se no comportamento em sala de aulas, nitidamente. exatamente. E, efetivamente, quanto mais cedo for esse tipo de acontecimentos, mais crise de identidade pode provocar, porque a identidade ainda não está suficientemente solidificada para poder Claro. alargar Claro. e E não para se pôr tanto consolidar e em para a pessoa ter causa. noção, porque é um processo que Nada, acontece sem nós pensarmos muito nele, não é? pois, exatamente, exatamente. Doutora, agora falando, desculpe, uma pergunta e lá está, mais uma cereja. Ahm, Sim, eh, por vezes a identidade de uma criança pode ser desenvolvida com dualidade, não pode? Eu vou dar um exemplo. Uma criança que cresça num ambiente onde um lado da família é protestante, outro lado da família é católico, e depois temos ali uma criança que está entre os dois, que com um progenitor é católico, por exemplo, com outro progenitor é protestante. Esta dualidade, como é que isto, o que é que isto pode trazer? O que é que isto pode. Explique-me pode um trazer bocadinho disto. conflitos, sobretudo se há um conflito da parte dos pais entre uma e a outra. Se não é Certo. permitido por qualquer dos pais Uhum. que a criança funcione, portanto, segundo os valores ou de cultura, Exatamente. Mas quanto mais se vamos permite, supor, a criança pode ter a necessidade de agradar os dois? A tal pode, noção de ser fiel a um progenitor ou ser fiel ao outro? sobretudo se os pais o exigirem, não é? Tiverem uma atitude eh, um contra o outro, não é? Certo, certo. Sim, porque Penso que a isso. dualidade é uma coisa que se vê muito nas crianças. E talvez por ainda Exato. não terem a identidade muito bem desenvolvida e definida, mas a minha pergunta é: isto pode-se prolongar pela vida fora? A dualidade ou a insegurança ou esta necessidade de agradar que eles têm? A não ser que haja outras figuras ou o comportamento dos pais muda, Ok, está a ver? E há sim. outras figuras que podem dar essa segurança também, não é? Olha os professores, Por as isso mesmo é que eu estou. figuras de identificação que eles escolham. Certo. Porque, por exemplo, eu tinha pensado nisso a nível até de cultura e de língua, não é? Sim, sim. Uma criança que Aliás, a aprende, religião também é já uma ouve, cultura. faz parte da cultura, mas tem um aspecto diferente da cultura. A religião de Portugal faz parte da cultura, a religião católica, não é? Certo, Faz certo. parte da cultura. Uh, e as coisas misturam-se a certa altura, não são exatamente distantes, na minha perspectiva. Sim. Mas, inclusivamente, houve uma altura que eu e outras colegas falávamos dos miúdos não aprenderem uma segunda língua até uma determinada idade, a Certo. ver? Porque isso podia confundir.
Eu Ora, penso, de facto, aí tá uma questão que me toca a mim, que eu sou bilingue. Eu- pois, e a minha filha também é bilingue. E na infância eu tanto falava português como inglês com ela. E pois, ela sempre se identificou muito mais com o português, porque era a língua que eu e o pai falávamos, não é? Mas as nossas conversas, exato. nossas, mãe e filha, eram em inglês. Ahm, eu espero não ter feito nenhum disparate, mas ela é bilingue, eu também sou, eu tenho que o assumir. Claro, quer dizer, não quer dizer que, de facto, aconteça alguma coisa má com isto, está a ver? Se houver um equilíbrio, não é? Se houver um equilíbrio e se houver as tais figuras que dão segurança, não é? Claro. A ver, Neste caso, os restos, no meu caso, no caso da minha filha, por pois, exemplo, os restos da família falava português e a língua geral era português. Entre nós, porque é a minha primeira língua, que as nossas conversas eram em inglês. E é interessante que ainda hoje, quando a conversa é séria ou importante, nós mudamos para o inglês. É quase como se fosse um código de dizer, pois, ok, agora eu vou falar uma coisa séria, ou agora eu vou falar numa coisa mais íntima e automaticamente vamos para o inglês, inclusive quando é um tema mais frágil, um tema que pode uhum, haver algum melindre, nós vamos para o inglês porque ali é uma zona mais confortável. Mas, exato, efetivamente, o português é predominante. exato. Mas, e se calhar ela apanhou mais elementos da cultura portuguesa que da cultura inglesa. Sem dúvida, sem dúvida. Está a ver? Sim, Portanto, sim. aí é mais a língua do que propriamente a cultura. Se, Uhum. por exemplo, a mãe for inglesa e o pai português, possivelmente as coisas complicam-se. Ou se uma pessoa viver uns anos na Inglaterra e outros anos noutro país qualquer, ou na China, por exemplo, a Sim, ver, muito diferentes, sim. aí pode apanhar as duas culturas e até funcionar com as duas culturas conforme a situação, a ver? Sim. Mas dentro dela sentir a integração, a ver? Ou, se não sentir a integração, aí podemos dizer que a identidade se calhar fica frágil, porque no fundo é nesse processo de formar-se de identidade nos adolescentes recordam, revivem, revisitam um processo interior que até pode não ser totalmente consciente, Uhum. tudo o que passou para trás. E aí é como se, e nós costumamos dizer que há uma crise de identidade, porque de repente eles voltam a não saber quem são. Sim, porque E ficam entre a de carne e o alguma peixe, como a forma, gente costuma dizer, não é? vão ter com os seus pares e afastam-se dos pais, porque é como dizer não é? É como dizer quem sou eu sem eles. É uma Está a ver? afirmação, pois. Quem sou eu sem eles? Uhum. Uh, e podem ter necessidade de se afastar mais ou menos, não é? Claro. Para se encontrarem. Aliás, e depois é uma coisa que acontece também no ensino que eu reparava muito e nós reparamos muito, que é o jovem com os pais tem uma postura, tem uma identidade, um comportamento, o jovem sozinho tem um comportamento também, e depois o jovem no grupo já tem o comportamento do grupo, a tal necessidade de se integrarem. E nós víamos esta transição de um jovem de um lado para o outro. Depois transforma-se, um é um palhaço, outro é mais ajuizado, mas aquele grupo Exato. é a alcateia deles. Exato. E o Esse grupo afastamento. reforça, nessa altura, o grupo vai-lhes dar segurança em modelos diferentes, não é? E eles têm a necessidade de se afirmar, lá está, junto dos pais, fora dos pais, para se encontrarem fora dos pais. Até porque é mais Para se seguro encontrarem errar ao pé de um amigo do que errar, supostamente. ao pé dos pais. Não sei, como mãe, não acho que não é verdade, mas como filha Pois, e como pessoa é mais fácil e é mais.
é menos doloroso errar perante um amigo ou ao pé de amigos do que ao pé de um pai, porque o pai e a mãe são Pode não supostamente ser, pode ser igualmente doloroso, depende da resposta do grupo. a O resposta do grupo grupo. pode aceitar a diferença deles. Por isso é que eles tentam, até na forma de se vestir, vestir-se igual ao grupo. Encontrar a tribo, não é? E nós todos temos isso, quer dizer, nós entramos num grupo novo, por exemplo, numa empresa nova, está a ver? E, e aí há um conflito entre a pertença do grupo e a nossa individualidade. E depois também uma necessidade de enquadramento, de integração. Exato. E o adulto Mas pode sofrer alterações de personalidade. integração é pertença, não é? Sim, O sim. grupo, o adulto, vai ser confrontado na mesma com isso, só que se a sua autoimagem e a imagem que ele percepciona de si, a imagem que lhe é devolvida é de confirmação e de aceitação, em princípio, isso pode causar uma crise, Uhum. mas acaba por resolver-se. Há Acaba uma por se história que diluir. exato. Há uma história, costuma dizer que até que o grupo, que o grupo se forme como grupo leva tempo. Quem entra mais tarde, muitas vezes é escolhido como bode expiatório. Sim. Porque, quer dizer, daqueles problemas e fatores que fazem o rompimento, poderiam provocar o rompimento do grupo. É uma ameaça. Não é só uma ameaça. Muitas vezes o grupo projeta nesse aquilo que não quer nele, na O que pessoa nós que entra. fazemos também muitas vezes no outro, né? Há um ditado que diz que o que não gostas em mim trabalha em ti, não é? Pois, exatamente. O tal espelhar, É, o é, tal espelhar. Sim, sim. exatamente. Mas, de qualquer isto tinha a ver com Com a identidade, estamos a falar da identidade. da identidade. Voltamos então à identidade. Portanto, tudo, no fundo as coisas não são preto e Lineares. branco, lineares. E há muita coisa aqui, muitos fatores em jogo. Se a identidade, se o desenvolvimento não seguiu as fases todas e se consolidou até certo ponto, não é? Uhum. Se consolidou o suficiente, é evidente que enquanto isso não acontece, os abalos e as crises podem ser muito maiores. Porque uma vai se Porque construir sobre a se outra, uma não é? pessoa Umas se camadas. cresceu a ser amada, a ser valorizada, com segurança, Certo. essa pessoa, em princípio, mesmo que tenha crises, não vai ficar abalada e tem força e resiliência Sim. para aguentar as crises. Se lá para trás as coisas não ficaram resolvidas, digamos, a pessoa está fragilizada de alguma maneira, a crise vai ser sempre inevitavelmente maior. Às vezes há uma falsa segurança e nós na terapia às vezes provocamos a crise para que a pessoa possa mudar. Certo. Isto aqui iria nos remeter a todo um outro tema que teremos que abordar depois, que seria como criar um ser seguro, não é? Como ajudar os meus filhos, os jovens à minha Está, volta, ou como ser seguro. está aos soluços. Está aos soluços. Estou a dizer que tudo isto, esta conversa toda, nos iria remeter ao assunto de que vamos conversar e gostava muito de abordar futuramente, que é como criar um ser seguro, não é? Como levar uma pessoa a ser mais segura. E isso vai dar todo o outro programa. Passemos então para os heterónimos, pode ser? Eu só ia acrescentar, portanto, à Sim. identidade de género, à identidade cultural, à identidade política, à identidade religiosa, e há
estilos até estéticos que podiam ser parte da identidade, eventualmente. certo. E vou dar só um exemplo, o indivíduo no desporto, por exemplo, também há uma identidade esportiva. Sem dúvida. É Tribal portista, mesmo. é portista, é sportinguista. Certo, certo. Isto remonta ao nosso ser primitivo, o facto de nós pertencermos a clubes e termos sermos tão enraigados nestas identidades, especialmente os clubes. Às vezes eu penso, isto são tribos. Exato. É, pode ser, pode ser a tal necessidade de grupo de De pertença, pertença. não é? Exatamente. E depois há toda uma influência social e dos pais, Sim, com quem a gente se identifica ou não, não é? certo. Porque às vezes na família são todos, conheço uma, são todos benfiquistas e um deles é sportinguista. Pronto. No meu caso, são todos sportinguistas e eu sou benfiquista. Por exemplo, está a ver? Sim, sim, Agora, mas lá quando está, tem porque o meu avô era benfiquista. Há aqui uma relação emocional que me leva, e eu fiquei muito mais exatamente. benfiquista depois do meu avô partir. Fiquei muito mais benfiquista. É quase como se eu tivesse um pouco dele comigo ainda. Faz Ou sentido. se quisesse ter, não, Exatamente. não quisesse sofrer tanta perda. Sim, é uma Desde forma de eu não me despedir, é verdade, de não me despedir completamente. Eu vejo Benfica, penso avô, ele está comigo, isto fica mais confortável. exato, exato. Portanto, aquilo que. E às vezes nós estamos em oposição com uma figura, não é? Uhum. Por qualquer motivo, por vários motivos. E Sim, então, se queremos ser o contrário, não é? Outras certo. vezes, Quantas vezes? Sim, gostamos muito de uma pessoa e identificamos-nos com ela. Portanto, tornamos-nos quase igual a ela. certo. Ou E eu pelo aqui menos, mais uma vez estou a ver histórias e imagens de pessoas que se afastam da imagem dos pais como afirmação e dizem que são parecidos com este ou com aquele da família, mas no fundo este da família acaba por ser parecido com um dos progenitores. Isto é só uma afirmação, dizer eu não às quero, vezes, eu não sou como tu, eu não vou ser como tu, vou ser como o Manel, ou como o tio, ou como a tia. E no fundo o Manel e a tia são irmãos, não é? na terapia, já me aconteceu encontrar pessoas que de repente, a partir de uma certa altura da terapia, me dizem: Mas os meus pais não são altos. Porque Certo. os pais têm que ser maiores que nós. Exatamente, pela lógica, os pais são sempre maiores, São mais sempre velhos, mais fortes, tudo isso. pela lógica e pelo desejo, de certa Claro, forma, está a ver? E pela experiência que tivemos em pequenos. porque E nós, é, de certa forma, idealizamos, não é? Costuma-se dizer que uma mãe exatamente. idealizada é muito difícil de deitar abaixo, porque uma criança que perde a mãe numa fase muito jovem, ela vai ter sempre aquela mãe idealizada. Aquela mãe vai ser sempre perfeita. Ou não, Agora, ou não, sim, mas porque eu estou a ou pensar, não. eu estou a pensar num caso que Pois não. conheço, que a moça perdeu a mãe e a mãe tinha alguns problemas efetivamente, só que ela apaga isso tudo e a mãe é uma mulher idealizada. Exatamente. Nós podemos idealizar, e outras vezes estamos zangados com a mãe e não conseguimos fazer as pazes com ela porque ela morreu e não houve. Não Mas há em relação espaço ao já? que dizia, porque eu acho que estas identificações podem depois aparecer noutros assuntos, mas o que acontece é que não só descobrem de repente que os pais são, no fundo eu sou crescida afinal, está a ver? Sou do Sim, mesmo tamanho que eles, sim, sim. E eles são humanos, e como eles são eu. humanos, exatamente, está a ver? E se eu não, muitas vezes não consigo afastar-me da ideia com que eu fiquei. Mas também pode acontecer
que, que, que eles, a certa altura, descubram que, afinal, na mesma medida que descobrem que os pais não são, afinal, maiores que eles, não é? Sim, sim, sim. Também descobrem, muitas vezes, que são mais parecidos com quem pensavam que não eram. Quantas vezes? Quantas vezes, sim. Quantas Às vezes, vezes, sim. essa descoberta é feita naturalmente, outras vezes é só feita na terapia. Certo. E pode acontecer também essa Às descoberta vezes é isso. ser uma desilusão para a pessoa? Afinal, eu sou Já parecida com está ele outra ou com vez ela. aos assunto. Sim, olha, nós vamos fazer um intervalo, está bem? E voltamos aqui a fazer a gravação. Vamos fazer um intervalo. Sim, sim. Pronto, estávamos então na parte onde nós acabamos por ser mais parecidos com quem não queríamos ser do que pensávamos. Certo? Do que pensávamos, Certo. exatamente. E eu Que- agora ia fazer uma ligação breve com a personalidade. Ok, Portanto, a personalidade não é identidade. A personalidade faz parte da identidade. ok. Portanto, a identidade manda mais. É, sobretudo, a percepção e o saber quem sou. Ok, A personalidade também, nós podemos dizer, eu tenho uma personalidade aberta, ou na vida sou desportista. Isso sim. faz parte da personalidade. E do, eu ser benfiquista ou não, já é mais identidade, está a ver? Então, isso não se importa, dê uma diferença, um exemplo entre personalidade Uh, e identidade. Por ser exemplo, eu considero desportivo, uma pessoa desportista, extrovertida. Isto é personalidade ou é identidade? é personalidade. Ok, certo. Está a ver? Sim, já. O ser aberto é personalidade. Uhum. São traços de personalidade, não é? O Sim, ser quase que eu podia dizer, eu sou uma portuguesa extrovertida. Lá está a identidade e a personalidade. personalidade. Ok, Exatamente. Depois, ou eu sou desportista porque levo a vida desportivamente, está a claro. ver? Sim, 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 sim. Na E desportiva. aí estou a falar, na desportiva, estou a falar da personalidade. E os traços, e nós podemos ser extrovertidas, por exemplo, Uhum. mas às vezes não sermos tão extrovertidas assim. E haver alturas em que nós nos recolhemos e reservamos. Ou, Completamente. Passo a imagem de tímida às vezes. exato, exato. Pode ser predominante um traço ou outro, não é? Certo. E pode depender das circunstâncias. Não quer dizer que não predomine determinados traços, Uhum. habitualmente e a maior parte do tempo, e portanto nós possamos dizer que somos mais extrovertidas ou somos extrovertidas, porque de facto é um bocado isso, não é? Quer dizer, Certo. agora temos Predomina esse fator, essa qualidade. que falar Ok. exatamente. Pronto, era só em relação à identidade e à personalidade, acho que porque às vezes a pessoa pode ter uma identidade, quando se agora estava a pensar para a amnésia dissociativa ou para a perturbação da identidade dissociativa. Sim, No fundo, depois, isto também eu tenho sempre uma dificuldade em dizer é assim, está a ver? Eu tenho mais perguntas às vezes que respostas. certo. Mas, porque passa-se a falar da identidade dissociativa, se calhar porque as personalidades Sim. aparecem separadas e a própria pessoa não reconhece, ao mesmo tempo, não reconhece, quando está numa personalidade, não Não tem reconhece. noção que é outra, que entrou uma e saiu outra. Exato. Às vezes elas coincidem, outras vezes não, depende dos casos. Pode Ok. haver duas personalidades ou mais personalidades. E não sei se já viu algum filme
Eu Já, agora já. não me estou a lembrar em que aparece o personagem, né? Tem várias personalidades. Sim, tinha várias, vestia-se de mulher, vestia-se de criança, era um monstro, era isto, aquilo. Agora não me estou a lembrar do filme, mas sim, eu acho que foi um filme que explicou bem, deu para perceber bem que ele não tinha noção de que, ao ser a criança, não tinha noção que já tinha sido a mulher há 5 minutos atrás. Portanto, é quase como se uma Exato. afagasse a outra, certo? Então, Não se reconhece como com a personalidade anterior, mas a identidade dele e é aquela. ó, eu acho que vou ter que carregar isto. Daqui a pouco estou sem bateria. Se for Mas abaixo, a gente volta a gravar, não há problema. portanto, normalmente não se lembra mesmo, percebe? Mas e isto tem a ver com a amnésia dissociativa, portanto, Claro, fica completamente esquece, afastado uma coisa da outra. exatamente, ela esquece daquele papel. Nós às vezes também, por exemplo, estamos preocupados ou embrenhados no nosso pensamento. E quantas vezes eu ouço dizer, eu não sei, vem a conduzir, eu não sei como é que cheguei aqui. Completamente. Ou às vezes até, olha, estou tão habituada a ir por ali que queria ir para um lado e acabei por ir pelo outro. Mas isto será isto o subconsciente a trabalhar ou são as identidades ou personalidades? Não, quer dizer, não. Em determinados momentos nós estamos tão ocupados, eu às vezes digo preocupados. Em Claro, vez de termos uma preocupação, então estamos preocupados em relação à situação que estamos a viver, exatamente, que exatamente. não nos apercebemos, quer dizer, que fazemos as coisas sem o reconhecimento de que as estamos a fazer. Eu acho que não só esquecemos, não é, o percurso, Sim, sim, como vamos para como o modo percurso, piloto. exato, pode ser tão automático, quer dizer, nós estamos tão habituados a fazer aquilo que nos passa completamente, esquecemos completamente o caminho que a gente fez, é como se não tivéssemos a noção, de facto, como é que eu cheguei Certo. aqui. Não tenho a noção, não é? Sim, sim, sim. Isso Porque é tínhamos o um bom pensamento exemplo, com noutro sítio. é um bom exemplo de amnésia dissociativa, não é? Uhum. Mas que não é doença nem grave, está a ver? É uma coisa que nos acontece naturalmente. Um devaneiozito, uma É, passagem por outro lado. porque, e às vezes não é de maneira, estamos mesmo ocupados com outra coisa. E como Certo. aquilo é automático, acabamos por fazer sem ter que dar Não, não atenção. é uma prioridade porque o corpo e o cérebro já sabem para onde tem que ir, portanto, este está arrumado, eu vou me preocupar com o que eu ainda não consigo Exato, fazer. Portanto, o nosso cérebro também vai exatamente. selecionando as tarefas. Pois. E daí, mas como a gente não se lembra, porque eu acho que nós nem fixamos, Sim, nem sim. nos sentimos a fazer, não é? Certo? Fala-se de amnésia Ok. dissociativa, mas é completamente normal. Sim, sim, essa não tem, não precisa não, não temos que nos preocupar com Exatamente. ela. Certo. Portanto, isto é a definição que deu de amnésia dissociativa está correta. Isto é só um exemplo Claro. corrente do que nos pode acontecer, não é? Então, E tive se um 20 nos meus trabalhos de casa agora. Obrigada. tempo, sim, com certeza. Portanto, Portanto, a personalidade pertence à identidade e a identidade pode ter, num caso de estudo, pode ter várias personalidades, sem que uma se lembre da outra. E exata, isto difere dos heterónimos. Fala-me dos heterónimos, que completa. foi o que muita gente me pediu. Fala-me dos heterónimos. Ora bem, o que eu estive a pensar foi que os heterónimos de facto são personagens, não é a própria pessoa. Certo. Está a ver? Eu tive a pensar, porque eu de facto não tenho a experiência
de ter heterónimos. Nem nunca falei com as pessoas que têm heterónimos, a não ser que estou a falar consigo. Hoje conversamos sobre isso, sim. Exatamente, exatamente. Mas, portanto, por exemplo, o Fernando Pessoa tem 3 heterónimos que tem mais, dizem que tem mais, Tem pode ter cento e tal, 70. tem cento e Depois tal, há exatamente. Mas depois há há ali um 2 ou 3 ortónimo que mais presentes. exatamente mais presentes e mais relevantes, digamos, Sim, não sim, é? sim. Depois, o Bernardo qualquer coisa, Santos, Bernardo se não me engano, Soares, sim, sim. o Bernardo Soares, exatamente. Hum, Dizem que ele é tão parecido com o Fernando Pessoa que já não é, é só um semi-heterónimo. É um Pois há o semi-heterónimo. ortónimo, que é, Sim, é o nome próprio, há o claro. ortónimo que é o próprio, não é? Sim, sim. O ortónimo, eu se escrever uma coisa e assinar com o meu ortónimo, vou assinar Ruto Colasso. É o ortónimo. Nossa, exatamente, exatamente. Não, no caso, ele criou de facto, e eu também não li ainda o suficiente dele para Uhum. poder falar, digamos, sei que o Álvaro de Campos, uh, Sim, sim. o Álvaro de Ah, Campos é uma personagem criada por ele, pessoa, não é? certo, certo. Que, que, que será mais depressiva que os outros. É o poeta do não. Esse chamavam-lhe o Exato. poeta do não. Eu não vou por aqui, eu isto e aquilo. Sim, sim, sim. E se terá uma personalidade mais depressiva, está a ver? Sim, Nesse sim. sentido, portanto, o que não quer dizer, também não conheço suficientemente Fernando Pessoa para poder dizer que ele era depressivo, mas ele tinha uma parte depressiva de certeza. Sim, sim. Agora, de certeza que se calhar todos temos. Portanto, a certa altura, não é? Não aparece uma personalidade assim tão distinta, Uhum. tal como eu vejo os heterónimos, vejo partes de nós, não é? Que se manifestam nas várias vozes ou nas vários. São manifestadas pelas várias personagens, mas que são partes de nós. Certo. Uma Será vez então. num programa de rádio, a locutora perguntou-me como é que, se eu queria tentar e como é que eu queria explicar o que era um heterónimo para mim. E eu usei este exemplo e a Uhum, doutora irá corrigir-me ou ensinar-me ou dizer, olha, completamente fora, se eu estiver errada. O que eu tentei, a minha, se eu conseguir fazer aqui uma imagem, se eu conseguir pôr isto figurativamente, imaginemos uma tangerina, certo? A sim, tangerina tem uma casca que a sim, mantém unida, que é, portanto, se calhar a identidade, certo? exato, É a identidade. certo, A casca da tangerina é a identidade. Só que se nós descascarmos, a identidade e o ortónimo, neste caso, será. pois, Ah, exato, se nós começarmos a descascar a tangerina, nós começamos a ver que ela tem vários gomos. E aí eu identificaria os gomos com heterónimos, ou com personagens, ou com vozes, mas não deixa de ser a mesma tangerina. Ela estava dentro da mesma caixa, mas pode ser separada. Estou certa com a exato. tangerina, doutora? Eu estou perfeitamente de acordo. Ok. E a separação, no fundo, eh, não é uma separação completa, Claro, é uma subdivisão, digamos, é uma sendo que até, subdivisão. se calhar, há um cordão umbilical entre um Há gomo um e o cordão a resto, ligar as várias partes. certo? Eu, por exemplo, quando li a definição dos seus heterónimos e poemas seus, eu não distingo
não consigo distinguir também, porque não li de montes, tanto assim uns dos outros. Certo. E de facto, a certa altura, eu encontrei um cordão. Encontrou o cordão umbilical, maravilhoso. Não sei se é bem umbilical, mas um O aspecto fio que os que unia. que os pode unir, não é? Certo. Exatamente. Um aspecto que será a sua identidade cultural de base. Muito interessante. Será África. Sem dúvida. Sem dúvida. Quem me Pois, conhece sabe isso. Sim. porque todos os seus heterónimos, Sim. para mim, têm lendas. Os guerreiros africanos fazem-me lembrar os guerreiros africanos. Se fosse do norte, podia pensar que eram vikings. Foi. Certo. Mas há lendas, há uma espiritualidade na cultura do povo africano, não é? Certo. Uhum. Há os deuses, Sim, sim. há os guerreiros, em que os objetos têm alma, de certa forma. Sim, sim. E para mim, de facto, os seus heterónimos, todos, Uhum. têm mitologia, têm deuses, a ver, Tenho, sim, senhora. têm o mar, têm, têm a espiritualidade, têm lenda, têm. Podiam ser lendas, a Sim, sim. ver? Portanto, eu acho que a identidade cultural, essa, pelo menos na vida geral e particular, não sei se predomina. Embora me pareça que de certa forma, está presente nas suas manifestações, na sua forma de construir as coisas, de lutar pelas coisas, na sua força. Eu acho que, de facto, é assim que eu vejo, não é? Uhum. Portanto, agora, cada heterónimo pode ter predominantemente uns aspectos ou outros. Uns terão mais mitologia, Certo. noutros menos, está a ver? E até têm vários graus de maturidade. Certo. Estou-me a lembrar da Uta. Estou-me a lembrar da Uta. A Uta é uma criança. Certo. E os ventos sábios será a mais madura, como Sim, se fosse é uma anciã tribo, sábia. Sim, é uma anciã numa tribo, não é? sim, sim, Em África, que tem vários papéis, não é? certo. Que é a cura através É dos curandeira, sim, sim, é sim, dos curandeira, elementos. também é cuidadora Sim, é uma mãe, e é é que cria, matriarca. é matriarca e cria regras. É Certo. assim que eu vejo. É verdade. Depois depois a Maria da Lua e a Maria do Vento, As gêmeas. as gêmeas, serão uma certa parte solta, não é? Uhum. Mais sensual, que também é sua. A ver? Ok. Portanto, eu reconheço em cada heterónimo essa identidade que é sua, não é? E eu reconheço como parte de si, não tenho dúvida nenhuma. A ver? Ok. Ok, Portanto, então a minha tangerina tem esses gomos, certo? exatamente, Ok. Porque exatamente. eu não sei se isto é relevante o que eu lhe vou dizer ou não, no que diz respeito aos heterónimos. Quando eu escrevo, quando eu começo a escrever
alguma coisa, eu sei exatamente qual dos gomos é que está a pingar sumo. Pois. Quando começo, eu sei exatamente quem é que vai assinar. E eu digo quem, porque se ao mesmo tempo eu digo eu escrevo, se por um lado eu digo eu escrevo, por outro digo quem vai assinar. É exatamente isto que até a mim às vezes me baralha. Eu sei exatamente que é, pá, se quiser levar isto para a espiritualidade, não sei se posso ou devo, mas é aquela energia, aquela sensação, aquela voz que está ali. E eu sei que é, por exemplo, a Maria da Lua ou a Uta que vai assinar. Nunca me aconteceu começar a escrever a pensar que era Maria da Lua e acabar com o Zé Maria. Uhum. Tem sempre do princípio ao fim. Para mim, portanto, isso pode ter uma explicação no sentido de que já convivo com eles tanto e Sim, já os definiu de tal maneira que os conhece logo à partida, está a ver? certo. E eu acho que é conforme, digamos, o que está a viver naquela altura. Por isso é que escreve, está a ver? Por isso é Uhum, que é a Ruta a escrever, não é? certo. Mas nós podemos ter ao longo do dia várias disposições, Sem não é? dúvida. Por isso é que eu pensava, será que eu sou louca? É que nós podemos perfeitamente ter várias disposições ao longo da vida e ao longo do dia e até em dias diferentes, não é? Sim, sim. E Se podemos dar, tivermos é lá, legítimo darmos voz. É legítimo não, darmos voz exato, a isso tudo. Eu acho que até nos exato. mantém, de certa forma, um pouco mais sãos, não? Eventualmente, porque estamos de alguma forma, olha, aí se calhar a fazer Catarse. catarse. Exatamente. De alguma forma estamos a fazer catarse daquele sentimento ou do que precisa ser dito ou feito, certo? Porque podíamos simplesmente fazer isso com o corpo, não é? Sim. Estamos libertos, dançamos, não é? Vamos molhar os pés nas poças de chuva. Chapinhar, chapinhar, exato. Isso é a UTA, isso já vamos para a UTA. Exato. Sim. Mas, portanto, pode haver, nós temos a crença dentro de nós que pode estar integrada, não é? Certo? Agora, eh, a liberdade artística, percebe? Que eu acho que eu encontro em tudo o que faz, não é? E até a criação das personagens é completamente diferente da criação das pessoas do Fernando Pessoa. São muito mais convencionais e muito menos libertas. Sim, Está a ver? elas estão definidas, elas têm regras, vá, de comportamento. E, Tu és e, assim, pelo menos é assim que eu vejo, que a Maria da Lua é assim, a Maria do Vento é assim. mas São as isso, duas mulheres, mas mas bateria sem carga. Ups, temos vamos lá. que, eu tenho que ligar isto aqui, se calhar. Vamos lá. Vou mudar de sítio. Ok. Eu podia ligar aqui, ali, mas assim é mais rápido. Uh, o, que, o que eu penso é que, agora perdi-me um bocado, A forma como os meus heterónimos estão construídos tem regras, são mais definidos, estava a dizer. não é serem mais definidos, está a ver? A Sim, diferença não está aí, quer dizer, tem mais elementos e na minha perspectiva, até a forma descritiva deles, não é? sim, São mais poéticos, está a ver? Não é um livro que foi, perdeu o pai ou a mãe, que andou só até a quarta classe, não é? sim, sim, Eu, sim. quando leio os seus heterónimos, sinto poesia na definição, a ver? Certo, certo, certo. E serão, nesse aspecto, mais completos. Portanto, tanto quanto eu sei, ele definiu com 3 ou 4 traços. Sim, Um era órfão, outro andou na escola, um estudou engenharia, o outro não estudou,
Portanto, não sei se ele acrescentava outras coisas, mas foi a única coisa que eu consegui, os três elementos, os três traços que eu consegui recolher. Está a ver? Que também não me dizem, podem ter estilos diferentes de escrever, mas também não me dizem, para já, por aquilo que eu conheço, muita coisa da personalidade, não é? Está a ver? E eu em si encontro mais liberdade poética, não é? E a própria definição ou caracterização de cada heterónimo parece-me mais poética. É que até as roupas delas são descritas, eu tentei descrever porque é assim que eu as imagino e é assim que eu as sinto. Não sei explicar, mas eu sinto-as assim. Pois, Talvez a doutora um dia queira fazer esse exercício comigo, mas eu sinto-as desta maneira, eu sinto-as. Eu, 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 eu sinto eu sinto o Zé Maria, há umas mais que falam mais que as outras, não é? Mas eu sinto-os e sei exatamente, eu quase que os imagino à minha frente, com as roupas, com as ligas, com os partilhos de cabedal, eu vejo isso tudo. Ou imagino, porque já as criou de alguma forma assim, está a ver? certo? Mas, Eu já as desenhei na minha mente. exatamente, está a ver? Uhum. E para mim, portanto, como eu disse, há muita coisa cultural da África, não é? Certo. E para mim, a Ruth, de alguma forma, integrou dentro de si os aspectos africanos, não é? E outros aspectos, eh, sei lá, os aspectos mais mitológicos da Hades, por A Dragona exemplo. de Hades, sim, sim. Penso que precisa haver não só com o que com o que está para trás, mas com a sua cultura, está a ver? Até a nível de leituras, etc. Certo. Porque a mitologia existe em África, mas tanto quanto me lembro, há mais mitologia na Grécia. Sim, A há muita. nível E a de. Dogoda vai mais para esses lados. É, a Dogoda vai mais para esses Exatamente, lados. não é? Exatamente. Certo. Portanto, todas as suas experiências de vida, tudo o que aprendeu, não é? Uhum. Está Sim. dentro de si e aparece nos heterónimos. Pronto, está explicado, eu agradeço. Isto, Está a ver? os heterónimos, porque há pessoas, e a minha pergunta é: eu não quero de todo, a nível de psicanálise e a nível clínico, estar a cometer digamos, um crime ao dizer que sinto e que tenho estes heterónimos, porque não me sinto doente, porque eu já tive uma pessoa que, num dos comentários, me disse que a senhora precisa de se tratar urgentemente porque há aí algum problema por causa exatamente dos heterónimos. E eu hoje fico aliviada porque a senhora não tinha razão nenhuma em querer que eu me tratasse. Posso até ter coisas do Na minha passado que queira perspectiva, resolver, sim. eu acho que de facto não tinha razão. E muitas vezes o que acontece é que como é que eu ia dizer? Não tinha razão, porque eu sinto que tudo isso está interiorizado e integrado e Sim. tem várias manifestações, está a ver? Mas está interiorizado e integrado. A doença, eh, às vezes as pessoas têm o saber feito de cor e não sentem o outro, está a ver? Ok, ok. Agora já estamos a passar mais para o dissociativo, certo? Aí a própria pessoa que está a fazer isso pode ter alguma dissociação em relação ao que Sim, aprendeu e ao sentir o outro, não é? Quer dizer, certo, certo. é, há uma.
e depois toma-se um sintoma como uma doença. E o sintoma não nos diz que há ali uma doença, está a ver? Eu estou a ver, mas queria que eu explicasse isso melhor, por favor. Porque para mim Digamos, um sintoma é um no alerta. caso, Sim, desculpe. para a doença, não é? Mas Sim, sim. pode haver um sintoma de outra coisa, não é? Pode ser um sintoma de outra coisa. Porque o Para mim, sintoma para mim é um sinal de alerta, não é? quer dizer, eu não considero o sintoma um sinal de alerta. Quer dizer, no caso da doença é, mas para mim, os seus heterónimos é o sintoma da sua riqueza. Ok, já percebi, já percebi. Vai O ver? sintoma é um sinal, não tem que ser de perigo. Pois, é um sinal de qualquer coisa. É uma Normalmente, manifestação, certo? exato, é uma manifestação. E Certo, essa, só haverá doença quando a pessoa não tem flexibilidade de resposta em relação aos seus conflitos, está a ver? certo. Ou à sua satisfação. Não há flexibilidade, não há esse sentimento de integração, está a ver? Tem outras manifestações, percebe? Certo. Sei lá, Tais como? se a Ruth tivesse os heterónimos, está a ver? E de facto se esquecesse e ficasse surpreendida quando lhe aparece outro heterónimo, está a ver? Certo. E Aham. não fica, pelo Não, não. contrário, reconhece imediatamente Sim, sim, como está integrado. pertencente, está a ver? Sim, Portanto, sim. a doença é preciso cuidado em psicologizar ou psiquiatrizar as coisas. De facto, é preciso muito Etiquetar muito cuidado. cedo. É por isso que eu normalmente olho para as pessoas e para os sintomas, está a ver, mesmo os sintomas ditos das doenças, eu Sim, olho para as pessoas e interpreto-os à luz do que eu sinto e vejo na pessoa, está a ver? E para mim o sintoma não, quer dizer, eu esqueço-me da doença, de certa certo. forma, para, hum, para ver a pessoa, a manifestação do sintoma, o sintoma pode ser uma manifestação de uma dificuldade, está a ver? Sim, Ou sim. pode ser, se eu de repente entro em pânico, ou tenho ataques de pânico, e eu posso dizer que um miúdo de 15 anos tinha ataques de pânico, e eu acho que, e era muito contido, e tentava ser bem comportado, e depois, a certa altura, tem ataques de pânico. Para mim, isso tinha relação com os pais, que eram ambos médicos, e ele tinha muito medo de falhar. A ver? Portanto, a partir do momento em que isto é visto por ele e em que, de alguma forma, há uma tal relação experiencial corretiva comigo, e ele passa a soltar-se na escola e passa a ser um miúdo que até faz disparates. E deixa Aí de ter já vai ataque o de problema pânico. para a professora. Pois, muitas vezes o que acontece é que eu às vezes digo, deixo continuar o miúdo porque ele vai ao lugar. Está a ver? Tem que se, ao Dá soltar-se, espaço. depois há a integração e a procura de equilíbrio. Claro que numa criança ou num adolescente, esse equilíbrio pode ser constantemente abalado, não é? Ainda não Claro. está firme. Está a ver? A Uma aceitação, identidade também não está. a aceitação é um fator muito importante na segurança e no crescimento, não é? Sentir-se aceite. Eu acho que Mais um tema. sentir-se É aceito. só para que saiba que eu E, estou a por apontar exemplo, temas. sentir-se aceito e também ser reconhecido pelo outro
naquilo em que ele sente que é, ou pensa que é, está a ver? Se eu estiver a negar sempre o que ele é, ou a contradizer completamente aquilo que ele sente que é, então temos crises. Certo. Ah, Certo? Porque ele entra em conflito com ele próprio. Ele entra em conflito com eu sou e eu devia de ser, não é? Há aqui este conflito de exato. tu queres que eu Eu seja, sou, mas ele eu sou. deve ser, mas também eu sou, mas o outro diz-me que não sou, que sou outra Exatamente. coisa. Exatamente. E esse outro costuma ser os pais, logo, o tal, os maiores, os mais perfeitos, os mais. Doutora, eu já tenho aqui mais 4 temas para mais 4 conversas. Só que, infelizmente, temos 3 minutos para acabar. Eu vou-lhe dar a palavra se quiser resumir agora, então, entre Tá, estes dois, estes últimos dois. não ouvi? Estou a dizer que temos agora, infelizmente, temos 3 minutos, já estamos aqui há 1 hora e um bocadinho mais que isso, e eu ia-lhe pedir para, se puder, Em sintetizar relação brevemente. à conversa, eu acho que podemos ficar por aqui. Acho que demos os Acho que demos exemplos e aí, pegamos exatamente. os vários aspectos, não é? Sim. Depois, isto como fica no ar, pode-se pegar e podemos ter uma conversa para pegar só no que fica no ar. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu tenho aqui, por Novamente, exemplo, como criar um ser seguro, ataques de pânico, a raiz, os gatilhos e as origens, a aceitação, a integração, a interação. Temos aqui muitas reuniões, muitas trocas comigo, que vamos poder fazer se assim o também aceitarem está, vir. já está outra vez aos soluços. Também já está aos Eu soluços. penso que Portanto, está vamos na mesmo hora. ficar por aqui. Penso que vamos ficar mesmo por aqui e até por isso, não é? Porque a gravação deve ter alguns problemas Sim, sim. e só queria dizer que alguém me disse que esteve a ouvir e que passou no instante. É verdade. E para E, nós que estamos a conversar, passou num instante também. e reconheceu-a como eu a vejo. Ah, Elogiaram-me e disseram que sim, tinha sido eu, muito interessante e a sua postura e tudo, gostaram muito. A eu minha filha, também, eu também tive alguns membros e um bom número de membros do grupo a dizer que tinham aprendido muito com a nossa conversa anterior. Tinha sido uma aula de conversa, ou uma conversa pedagógica, vá, e que gostavam de ver mais. Portanto, acho que enquanto não se fartarem de nós, vamos continuar a conversar. E quando se não fartarem, há. converso eu consigo. Tá bom, Está tá bem? certo. Então, muito boa noite. Ok. Até à próxima, se Deus Boa quiser. noite. E um beijinho. Até, Muito obrigada. até para a semana. Até para a semana, quinta-feira. Ou quarta, como Eh, quiser. Pois, tanto faz. Para mim, tanto faz. Para a próxima Pronto. semana, tanto faz. Pronto. Talvez seja Então, só na quarta, porque eu na quinta faço uma mala e vou passar o fim de semana fora. então vamos, então vamos para a quarta, que é para ir exercer uma catarse de férias. Não E um vou beijinho propriamente muito de grande. férias. Vou, Pronto. vou ver a família, não é? Ah, Mas pronto. isso é cura. Isso é cura. Isso é cura. Um beijinho muito grande, Maria. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.